Dudinha, pode ir pegando o compartilhamento. Enquanto a Duda compartilha a tela, eu quero, por favor, que todo mundo que está aqui presente utilize as reações aí. Vamos mandar coração para a Duda, energia positiva, porque é a primeira vez que ela vai apresentar um aulão. Então, Dudinha, eu e todo mundo que está aqui, ó, estamos mandando coração aqui. Boa sorte, arrebenta, que o conteúdo tá muito massa. Vamos que vamos. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao aulão de número 33 da Minutins. Eu sou a Duda, né? Para quem não me conhece, eu falo de Garopaba, Santa Catarina, aqui do sul, né? Então eu vou dar umas escorregadas assim no sotaque. E, como o Diego falou, é a primeira vez que eu apresento, né? Que eu fico à frente de um aulão. Então eu confesso que eu tô com um pouquinho de frio na barriga, né? Mas é isso aí. O nome do nosso aulão de hoje tem por trás uma brincadeira, uma provocação que a gente traz para os times que ainda usam o WhatsApp como meio de comunicação no trabalho, né? Então, Diego, vamos fazer um combinado, né? Bora Bora! despegar e vir para as threads. E olha só, eu vou ser bem sincera com vocês agora. Esse filtro dos threads seguidos, ele apareceu da noite pro dia. Eu fechei o Teams, quando eu abri de novo, ele apareceu ali, do nada. E eu, à primeira vista, eu olhei ele, daí eu fui no menções, daí eu fui no menções de marca, daí eu voltei para ele de novo. E eu pensei, ué, mas isso aqui já tinha, parece um filtro igual ao do menções, né? E eu fiquei me perguntando por que que eles iam criar uma coisa que já tinha antes, né? E conforme eu fui compartilhando com o time essa novidade, a gente foi percebendo que não era só mais um filtro novo. Essa mudança do Teams também trouxe um novo layout para os canais, com uma interface que lembra bastante os chats em grupo. Só que antes de eu mostrar para vocês como é que fica esse layout, eu queria saber se tem alguém aí que já está usando, né, aí dentro do Teams esse layout. E se tiver, queria que levantasse a mão ou mandasse aí no chat, que o Diego vai ficar de olho e vai falar para mim, né, Diego? Exatamente, estamos aqui, Dudinha, olhando tudo. Aqui não passa nada, hein, Dudinha? Então, bora lá ver agora. Eu não sei se vocês já conseguiram ver como é que fica um canal com layout de threads, mas ele fica assim, olha só. O que antes a gente tinha como um post, né, que era um bloco maior ali, que a gente conseguia expandir e minimizar as respostas e ver as últimas respostas visíveis, agora virou um tópico. Para ficar mais fácil visivelmente, né, assim de imaginar, vou mostrar para vocês mesmo como é que era o canal de publicações, como é que era não, como é que é, porque ele ainda pode ser usado. Como é que é o canal de publicações, que é esse aqui que eu falei para vocês, que, né, que ele é um bloco maior. Aqui a gente consegue ter as respostas, ó. Por exemplo, aqui a gente consegue expandir ou minimizar o post, né? Coisa que a gente não consegue fazer nesses canais com formato de threads. Olha só, ele fica o post inteiro e as mensagens, perdão, as respostas, né, para esse post, elas ficam atreladas, elas ficam aqui, ó, 22 respostas que eu clico em cima e elas abrem na lateral para eu conseguir ver cada resposta respondida sobre esse tópico aqui. Só que por que essa mudança aconteceu agora, né? A gente entendeu aqui na Minutins que a Microsoft quis trazer uma facilitação na comunicação entre as equipes, porque muitas pessoas estavam deixando de usar os canais ou nem usando eles, né? Porque não sabiam como usar ou eles não se sentiam à vontade de compartilhar por ali, né? Porque tinham que fazer toda uma estruturação do post, né? Ou ficavam com vergonha. E é aí que o WhatsApp ele entra na conversa aqui da gente, né? Porque o WhatsApp ele tem uma interface mais amigável, como se fosse mesmo um bate-papo, né? É um bate-papo, onde as pessoas mandam as mensagens de forma mais direta, onde a gente pode ganhar mais atenção e assim ganhar uma resposta mais rápida. E esses são alguns pontos do porquê atualmente muitos times ainda usam o WhatsApp para se comunicar no dia a dia do trabalho, né? Porém, a qual preço a utilização do WhatsApp vale a pena? Dudinha, isso, a qual preço, né? Isso é engraçado, né? Porque as pessoas, elas respondem mais rápido, mas perdem muito mais o foco. Você tem a atenção, mas não consegue estruturar a informação ali. Você compartilha,
mas o time não tem visibilidade do que está acontecendo. No WhatsApp, as informações elas pertencem às pessoas. E isso pode ser um problema. E aí, fora isso, né, o TI fica maluco, porque não tem gerenciamento algum no WhatsApp. Não tem backup, não tem política de compliance aplicada, não tem nada. E digo mais, em tempos de inteligência artificial, em tempos de Copilot do 365, o Copilot, galera, não consegue consultar o WhatsApp, grupo de WhatsApp não, tá? Então, você não tem absolutamente nada ali. Agora, uma coisa a gente fala, né, Duda? Se você não está preocupado com a segurança dos dados da empresa, beleza, tudo bem. Mas sim, então se preocupe com você. Galera, se preocupe com vocês. Pô, Diegão, por quê? Porque vocês precisam ter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Imagina você estar lá respondendo um meme no grupo da família, lendo aquela mensagem de boa noite da tia Rosa, e de repente você recebe uma mensagem do seu gestor. E aí? Aí você fica ali coçando o dedo para responder, gera ansiedade, não dorme direito, tudo por conta de uma mensagem que poderia ter sido enviada no dia seguinte. Dudinha, uma coisa a gente pode deixar claro aqui, né? Se fosse urgente, se o bicho estivesse pegando, o mundo acabando, o gestor ligaria, né? Então, vamos se ligar, né, pessoal? Exatamente. E aproveitando esses outros ganchos que você trouxe ali pra gente, né, Diego? O Teams, a gente sabe que ele também tem um chat, né? E a gente consegue gerenciar melhor os assuntos de trabalho dentro do chat do Teams. A gente consegue gerenciar melhor as notificações no aplicativo também para celular, tanto aqui no computador também. E a gente tem toda essa questão da segurança que você falou, que, né, nem tenho que falar sobre o Teams. Só que nos chats do Teams, a gente não consegue abrir um chat novo com uma mesma pessoa para falar sobre assuntos diferentes. Por exemplo, eu vou abrir aqui um chat novo com o Diego. Ele já até aparece aqui para mim, mas eu vou digitar. Olha só, ele vai me jogar para o mesmo assunto que a gente conversou por último, que está misturado com vários outros assuntos. E a mesma coisa acontece se eu quiser criar um chat com uma mesma equipe para falar, por exemplo, de projetos diferentes. Por exemplo, sou gestora, né? Tenho uma equipe que trabalha em vários projetos e a gente quer um chat para conversar sobre cada projeto. Só que a gente não consegue aqui dentro do Teams, né? E assim, de novo, as decisões elas vão ficar perdidas no meio de várias mensagens e assuntos que vão ser discutidos no mesmo lugar. E é aí que os canais com layout de threads ou tópicos, eles fazem um meio do caminho entre uma estrutura que o Teams traz para gente e uma liberdade que tinha lá no WhatsApp, né? E que estava faltando, né? Inclusive, ela vira uma comunicação com a liberdade dos chats, né? Mas com a organização e contexto que o seu time precisa para construir a base de conhecimento no dia a dia. E antes do nosso próximo passo aqui, que eu quero mostrar para vocês, né? A gente vai colocar a mão na massa aí, como é que cria um canal de threads, como é que a gente responde, o que é que acontece. Eu quero saber se para vocês faz mais sentido a gente falar os threads, já que eu falei para vocês que as mensagens ficam em forma de tópico, né? As postagens ficam em forma de tópico, ou as threads. E eu queria pedir para o Pump soltar para a gente esse post, para a gente poder saber a opinião de vocês. Aqui na Minutins, a gente já está falando as threads. Mas o que vocês acham que ficaria melhor? As threads ou os threads? Rapidinho, né, Dudinha? A gente quer saber aqui, a gente está fazendo um TCC em comunicação, galera, e é pergunta para o nosso TCC, tá? Por gentileza, por favor, votem aí, por gentileza, para ajudar a gente, fechou? Ô Diego e Duda, enquanto isso, enquanto vocês, a gente está fazendo essa brincadeira, tem muita gente aqui no chat, mas muita mesmo, falando que ainda não está liberado as threads no Teams, tá? Então, uma coisa que eu quero trazer aqui, até eu já respondi algumas vezes, pessoal, o padrão é que esteja liberado para todo mundo, não tem nenhum bloqueio, a não ser que o seu TI faça o bloqueio. Se não apareceu,
muito provavelmente a Microsoft ainda não liberou para sua organização, tá? Normalmente é assim, quando tem uma novidade saindo do forno, demora algum tempo, alguns meses para estar liberado para todo mundo. Mas mesmo quem não tá, né, Duda, quem não tá com esse recurso liberado, é legal assistir aqui o aulão para quando tá liberado você já começar a usar e já entender do que se trata, né? Porque a gente demora alguns dias, algumas semanas para entender tudo por aqui. Exatamente, faz um tempo que a gente está testando as threads aí para poder fazer esse aulão para vocês. Inclusive, falando sobre o TI, né, Diego? É uma ação que a gente quer trazer aí para o TI poder liberar esse recurso para vocês usarem também. Caso ele já esteja disponível, mas eu tenho bloqueado. Exatamente, hashtag libera TI, né? Vamos que vamos, galera. Hashtag libera TI, vamos ajudar as empresas, os times a desapegarem, né? Vamos sair do WhatsApp, vamos migrar a comunicação para dentro do Teams. Bora! Parece que aqui as threads venceram, né? No final aqui. Igual, Ah, igual eu tô falando aqui desde o começo do aulão. boa. E como eu mostrei antes para vocês, né, esse layout novo de threads, vou voltar aqui no nosso canal, que tá com esse layout, a estrutura do post ela fica bem diferente. Ele vira um tópico e ao abrir esse tópico, né, a gente tem as respostas bem parecidas com uma conversa em chat, né? De forma bem convidativa para a gente compartilhar informações de forma clara e rápida, sem ter medo de postar em um canal, sem ter medo de compartilhar, né? Sem ter um bloqueio. Então, assim, cada assunto vai ficar organizado por um tópico aqui, tendo apenas as suas respostas atreladas a ele, ou seja, ele pode ser ótimo para discussões e tomadas de decisões, onde as pessoas que participam do canal vão ter essa visibilidade. Inclusive, uma coisa que eu queria falar para vocês também, que quando a gente tem esse canal de publicações, a última publicação que obteve resposta, ela sobe, né, para cima, ela ganha destaque. Aqui nos canais em threads, isso não acontece. Cada tópico fica na sua ordem de postagem. Se eu postei ontem, ontem, ele vai ficar ali, independente se a pessoa me responder hoje, amanhã, depois de amanhã, ele vai ficar ali na ordem do dia que eu postei ele. E um exemplo que eu queria mostrar para vocês, né, voltando aí que eu falei sobre tomada de decisões e discussões, foi que a preparação desse nosso aulão, que é isso que eu estou mostrando para vocês, ele se deu toda por esse canal. Então, muitas partes acabaram sendo resolvidas antes do prazo que a gente tinha estipulado, porque a gente conseguiu conversar de forma aberta dentro de cada tópico desse daqui. Tanto que, se vocês notarem aqui na minha tela, tem bastante respostas. Tem alguns cards aqui que a gente consegue ver, ó. Alguns tópicos com cards que tem 36 respostas. Então, a gente conseguiu conversar bastante no assíncrono para resolver algumas situações. E eu queria chamar aqui o Pumps para ele contar para a gente como é que foi a experiência dele usar o Planner dentro de um canal em formato de threads. Bom, Dudinha, olha, eu vou começar aqui sendo sincero com você. Quando eu vi esses canais em formato de threads, eu fiquei com um pezinho atrás, porque parecia um chat, tipo, tudo muito bagunçado, sabe? Minha primeira impressão foi de uma grande bagunça. Só que depois que a gente começou a desenvolver aqui o nosso aulão, eu comecei a assimilar e a perceber assim que os canais em threads eles trazem, né, mais agilidade para os projetos, principalmente, né, para a organização dos projetos, porque aqui no desenvolvimento do nosso aulão, a gente trouxe os canais em formato de threads que a gente estava testando junto com o Planner. Só que a gente não utilizou o Planner comum, a gente usou o Planner Premium, porque ele tem algumas diferenças em relação ao Planner comum. Ele tem, né, alguns recursos a mais. E eu acho que um recurso que colaborou muito nessa agilidade no desenvolvimento do nosso aulão foi que quando você comenta, né, dentro de um card do Planner Premium, ele vira uma postagem, que no nosso caso ele virou um tópico dentro do nosso canal de threads. E aí a nossa equipe conseguiu ter muito mais agilidade no projeto, porque a gente ia lá, comentava no card, ele virava um tópico, e em cima desse tópico a gente conseguia discutir tudo o que precisava ser feito. E com isso, com essa, né, essa agilidade, a gente conseguiu ganhar muito mais tempo. A gente teve muito mais liberdade, né, e agilidade para conversar sobre os assuntos, dividir as tarefas, e tanto que tiveram atividades aí que a gente gastou menos tempo para fazer por causa dessa comunicação fluida que o canal em Threads proporcionou para a gente. E, Diegão,
Eu falei aqui um pouquinho sobre o Planner Premium, né? E eu acho que a galera deve estar pensando, o que que é esse tal de Planner Premium? A gente tem um conteúdo aqui, Pumps, que já foi gravado. E quem está aqui no aulão e tem acesso ao Minutinhos Lab, a gente vai deixar aqui no chat, né? A gravação, né? O link que vai direto para o aulão para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Planner Premium. Fechado? Bora que bora. Bora, Digão, vou mandar aqui no chat pra galera, então. Só que aí tem que ser assinante do Minutinhos Lab, né? É Porque isso aí. o nosso tesouro tá lá dentro. E Dudinha, Guardada 7 chaves, ô Pumps. guardar 7 chaves, mas isso daí pode mudar, né? E Pode. Dudinha, fiquei curioso aqui, como que a gente cria um canal de threads? A gente já conversou bastante, né? Você já mostrou um pouquinho aí de como que a gente desenvolveu esse projeto, ele parece ser maravilhoso. E aí, como que a gente faz para criar? Então, Pumps, a gente já viu como é que fica assim o layout, ainda tá meio bagunçado, eu acho, na cabeça de todo mundo, né? Como é que usa isso aqui. Então, a gente vai criar um canal com layout de threads do zero. É bem simples fazer isso, só que a primeira coisa, de novo, esse layout tem que estar habilitado pelo TI de vocês. Então, mandem uma mensagem para o TI, conversem com eles ali com carinho, que vocês querem testar, né, esse novo layout aí. E Galera, o negócio é o seguinte também, né, Dudinha? o quê? Não, se o TI da galera tá dormindo no ponto, não tá deixando eles desapegarem, vem falar aqui com a gente. De duas uma, ou a gente vai fazer um treinamentaço com eles sobre trabalho moderno, ou a gente também pode, né, ajudar na organização e no gerenciamento do 365 da empresa. Então, eu vou deixar meu WhatsApp aqui no chat. Brincadeira, galera, brincadeira. Vou deixar o link da minha agenda aqui no chat. Então, caso vocês queiram, né, trocar essa ideia, bater esse papo, só marcar um papo comigo. Tô esperando vocês também, tá bom? Ô, Diegão, e uma coisa, pode ser que o TI tenha bloqueado, mas pode ser que ainda nem esteja liberado para todo mundo, tá? Então, antes de xingar o TI, fala com o seu TI, só ver se tá liberado ou não, que às vezes a Microsoft ainda tá liberando aos poucos, tá, pessoal? É isso, A gente boa. sabe que o Vic é da TI, né? Só pelo jeito que ele Então, falou, eu né? já senti, porque às vezes não é culpa, mas de fato é verdade. Pode ser que tenha um bloqueio, por padrão não tem, tá? Mas veja com o TI antes, porque às vezes tem várias empresas que ainda não receberam essa atualização, tá? A gente até consultou aqui, algumas não receberam, então vale a pena consultar o TI. Mas estando liberado, Duda, como é que faz? Inclusive, o Valdemir pergunta aqui, ele fica com dúvida. Qual a diferença, então, como que eu sei o que é chat, o que é equipe, o que é thread? Então, acho que a hora que você mostrar, vai clarificar tudo isso. Exatamente. A gente vai ver daí também como é que faz para responder, porque à primeira vista aqui é tudo bagunçado, né? Inclusive, aproveitando que você falou, Liv, que a gente conseguiu fazer esse aulão e testar esse recurso, né, do layout em threads, porque para a gente foi liberado um pouco antes. Mas, pelo que eu vi ali no site da Microsoft, ainda esse mês vai entrar para todo mundo aí esse layout de threads. Então, vamos lá, supondo que já está liberado para todo mundo, que o TI também já liberou, a gente vai lá na equipe, a gente vai lá na equipe que a gente quer criar esse canal e a gente vai em adicionar canal. Olha só, aqui eu vou colocar um nome, né? Novo canal das threads, só para a gente poder criar nosso canal. Aqui eu vou colocar ele como padrão para que todo mundo que está dentro dessa equipe tenha acesso a esse canal. Aqui logo de cara, a gente já tem uma mensagem de layout. Olha só, os proprietários do canal podem alterar isso a qualquer momento. Ou seja, se eu criar um canal em formato de threads e eu não gostar, não gostei, não foi legal, eu posso vir depois e trocar ele para publicações. Da mesma forma que se eu tiver um canal com layout de publicações, que é o padrão, né, até o momento, a gente consegue ir lá e trocar ele para threads também. A gente consegue fazer essa troca a qualquer momento, não tem limite ali para fazer a troca. Só que tem que. Dudinha, Oi. opa, desculpa te interromper. E é legal mostrar, né, essa parte na criação aí dos canais, porque o canal de publicação convencional ele não morreu, né? Ele ainda está disponível para a gente utilizar. E só que aí eu acho legal na hora que você for desenvolver um projeto, na hora que for criar um canal, pensar no objetivo, né, desse canal. Qual que vai ser o objetivo? Preciso de agilidade, uma conversa mais rápida para desenvolver um projeto? A gente usa as threads. Preciso de algo documentar informações, criar uma base de conhecimento para minha equipe, para que perdure por mais tempo, a gente utiliza então o canal em formato de publicações. Ou a gente pode fazer da seguinte maneira:
quero começar o projeto com uma comunicação mais rápida e mais para frente eu quero deixar o meu canal num formato de publicação tradicional para as coisas ficarem mais organizadas, né? E para a gente conseguir construir uma base de conhecimento melhor, a gente vai lá e troca de threads para publicações, né? Exatamente, você pode trocar quando achar necessário, né? Então, como você já disse, aqui também a gente tem um breve resumo do que cada layout vai trazer para a gente, né? Em threads, eles vão parecer um chat com respostas ao lado em threads, igual a gente viu aqui, né? Que quando a gente aperta numa resposta, a resposta vem aqui na lateral. Bom para discussões de ida e volta. E o canal de publicações, eles são publicações reordenadas pela resposta mais recente, bom para fóruns e anúncios. Aqui já está selecionado em threads, que é o que a gente quer criar, né? Então, bora criar esse canal para desbravar ele. Ô, Dudinha, enquanto Diga. o canal é criado, o guerreiro tá perdendo força. O guerreiro do As WhatsApp. threads, tô percebendo que ela é a criptonita do guerreiro WhatsApp. Tá perdendo força, já perdeu aqui, ó, a tinta no rosto e vai perdendo mais força de acordo com o tempo vai passando. Bora então, que bora. Agora ele vai perder todas as forças que eu mostrar como é que funciona o chat. Já era para ele. Boa. Porque olha só, logo de cara que a gente já vê o canal, ele já parece um chat em grupo, como eu falei antes, né? Bem parecido. Então aqui eu vou usar uma colinha que eu já tenho pronta para a gente testar esse canal e eu vou criar um tópico novo. Olha só, vou trazer aqui a minha colinha, ó. Se liga nas threads e como podemos usá-las. E um emoji aqui para a gente reforçar, né, essa ideia. Então, eu vou pegar e vou postar. Antes de eu postar, quero mostrar para vocês que, se a gente quiser, a gente pode usar a caixa de formatação aqui também. Então, olha só, a gente clica aqui no azinho, a gente consegue trazer aí um negrito, né? Se a gente quiser, a gente consegue adicionar um assunto. Mas aqui eu quero ser breve, então vou postar para a gente ver como é que fica. Olha só. Ele fica uma caixinha bem pequenininha. E se a gente quiser responder? Porque a primeiro momento a gente não tem nenhuma opção aqui, né, de responder igual ficam nos outros canais de publicações. A gente vem e passa o mouse em cima da caixinha que está escrito aqui, né, do tópico, e a gente tem esses dois balãozinhos. Aqui vai ser onde a gente vai responder, ó, responder na conversa. E aqui vai abrir aquele chat lateral que a gente viu antes quando a gente clicou para ver as respostas. Inclusive agora, ó, já aparecem as respostas, ó, o Pump já veio aqui e já comentou. E como é que funciona quando a gente for responder? Importante que a gente responda dentro da thread aqui, ó. Se a gente responder aqui, vai para o canal, a gente vai criar um tópico novo. Então a gente tem que responder aqui. Então vamos responder para ver como é que fica. Vou lá pegar minha colinha de novo aqui, né, galera? Vamos trazer para cá. Ó, respondendo dentro do tópico. Vamos mandar mensagem aqui, ó. Sem assunto, virou zap, hein? Mas aí é só pra gente ver como é que fica. Calma que isso vai aparecer mais pra frente. Calma, Marcelo, calma. Ó, respondendo dentro do tópico. Aí aqui a gente já consegue ver que 3 pessoas já responderam, a gente consegue ver as fotinhos, né? A gente consegue ver o horário das últimas respostas. E aqui a gente, pra gente responder, a gente não precisa mais vir aqui no balãozinho, ó. A gente pode ir direto nos respostas e ver como é que fica. Eu não sei se vocês viram aqui na minha tela, enquanto eu estou falando, né, e respondendo, tem essa opção aqui, ó, enviar para apenas essa thread, que é o tópico que a gente está respondendo, ou thread e canal. Aqui a gente tem um recurso bem legal, mas que tem que cuidar para ele não bagunçar a nossa conversa, o nosso canal. Porque eu não vou criar um novo tópico, né? Eu vou responder por dentro desse tópico aqui. Vou pegar aqui minha colinha para ver para vocês verem como é que vai ficar essa resposta aí. Olha só. Vou trazer para cá, ó, respondendo dentro da thread e no canal. Enviei a resposta, ó, tá aqui para mim e tá aqui para quem tiver dentro só do canal também, quem não tiver com o tópico aberto. E olha só o que que acontece aqui, ó. Eu não abri uma nova thread. Ele está escrito aqui, ó, respondeu a uma thread. E eu posso clicar, e clicando aqui, ele vai me redirecionar para onde foi respondido, né? Da onde que veio essa resposta? O que que é isso aqui largado, solto aqui no meio, né? Então, eu consigo ir lá e ver da onde é que veio essa thread aqui, essa resposta, que não é uma nova thread, é uma resposta.
Dudinha. E a gente pode. Oi. Opa, eu só ia comentar que vendo também, né, essa opção, ela tem, acho que, dois mundos, né? Tem dois pesos ali. No mesmo momento que ela dá visibilidade para sua resposta, talvez, numa discussão ali mais acalorada, talvez fique um pouquinho bagunçado e aí fique com uma carinha de chat ou de WhatsApp, né? Só que eu acho que isso daí a gente vai falar daqui a pouquinho, né, de como que a gente resolve esses probleminhas. Exatamente, a gente vai falar sobre isso e eu vou mostrar, inclusive, um exemplo do que aconteceu quando uma pessoa ficou respondendo por dentro do canal e dentro da thread, que ficou uma coisa totalmente aleatória ali dentro do canal, né? E aqui, olha só, quando eu venho aqui para responder, né, nos dois balãozinhos, ele vai me jogar de novo lá para dentro do tópico aonde essa thread foi respondida. Ou seja, ele também quer evitar que eu crie uma nova resposta aqui no canal. Ele vai me jogar aonde tem relação com essa mensagem. E olha só, aqui nesses três pontinhos de cima, eu consigo deixar de seguir uma conversa, que é um recurso que eu já vou mostrar para vocês. Eu consigo marcar como não lido. Eu consigo copiar o link, igual a gente conseguia copiar o link lá nos canais em postagem, que a gente também conseguia copiar o link lá. Eu consigo ir para a mensagem original e eu consigo abrir um tópico em uma nova página. Olha só, clicando aqui, eu consigo abrir o tópico inteiro em uma nova página, ó, só essa conversa. Assim como a gente conseguia fazer antes também com as outras publicações e o próprio chat, né? A gente consegue abrir em nova página. Esse aqui, ó, quero mostrar para vocês como é que ele funciona, esse ir para uma mensagem original. Para esse ir para uma mensagem original, olha só, o que que acontece? Eu vou achar um post aqui que tem bastante mensagem, ó, para a gente ver. Vou abrir aqui as respostas desse post e eu vou clicar aqui nos três pontos. Ó, ele tem bastante, eu tenho que ficar rolando para cima para eu saber onde é que esse post começou e quais foram as primeiras mensagens enviadas nele, né? Então eu venho aqui nos três pontinhos e vou ir para a mensagem original. E olha só, ele me leva lá para a primeira, para o início da discussão. Não preciso ficar voltando, carregando e carregando. Olha só, e aqui eu consigo acompanhar desde o começo. Aí aqui a gente tem um novo recurso. Toda vez que alguém for lá e responder, né, essa thread nova aqui que eu criei, ou uma thread que eu criei em outro lugar, eu vou receber uma notificação aqui nos meus threads seguidos, no meu filtro de threads seguidos. E por que que eu vou receber, né, essa notificação? Por que que ele vem parar aqui? Porque além de ter um novo layout e ter o filtro, a gente tem um novo recurso, uma nova função aqui dentro, que é seguir e deixar de seguir uma conversa. Isso quer dizer que eu posso receber atualizações de um post ou de um tópico que seja do meu interesse, mesmo não ter sido eu que criei, né, aquele post, mesmo eu não tendo sido comentada ou mesmo eu não tendo sido mencionada nele. Olha só. Dudinha. Oi. E pegando o gancho, né, desse filtro, será que. Imagina num grupo de WhatsApp com 30 Hum, pessoas. hum, Imagina, Diegão, meu guerreiro do hum. WhatsApp, cara. Imagina Ah, você dentro desse grupo, com 30 pessoas e todo mundo conversando sobre um assunto diferente, cara. O que que acontece nesse grupo? Você não, consegue seguir uma não. mensagem? Imagina, aí, ô Pamps, o cara fica aqui assim, ó, no WhatsApp, né? Ó, que fica rolando aqui, a tela dele fica até quente. Vai, sobe. E aí o cara não consegue ter duas telas. Por quê? Porque a empresa bloqueia o proxy do WhatsApp, Pumps. Ele não consegue abrir no navegador, não consegue abrir no aplicativo do WhatsApp. Aí, o que que fica? Fica só o celular. Aí o cara vai ter que ter 4 celulares, Pumps. O que que ele vai precisar fazer, né? Não tem como. Não tem Não, não como. tem. Fica uma loucura, né, Diegão? Imagina todo mundo respondendo vários assuntos. Aí você E tem que ficar misturado. achando a resposta correta. As threads, acho que já trouxe vários recursos aí pra gente pensar melhor, né, Diegão, sobre Não, isso. o cara vai ter que virar um polvo, o Pamps, para responder todo mundo ao mesmo tempo. E responde a família, e responde o trabalho, e depois vai. Que isso, não tem como. E ó, eu vou te falar, hein, Pamps. A ID visual desse aulão. Talvez esse maluquinho roxinho aqui do lado, não sei não, ó. É o rostinho do povo, do outro lado, será que isso aqui é um povo com tentáculos? Não sei não, hein? Mensagem Será? subliminar. Fica aí, a imaginação tá aí. Quem tem imaginação fértil, né? Aham, Não fica aí. sei. E além de tudo isso, a pessoa tem que ser um polvo para ficar levando informação de um lugar para outro.
Se tu Meu tomar Deus, uma sim. decisão lá no WhatsApp, tu tem que trazer pra cá. E vice-versa, né? Se tu vai discutir em vários lugares diferentes, tu tem que, pelo menos, concentrar a informação em algum lugar. E daí É tu fica verdade. naquele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O guerreiro está perdendo muitas forças. Voltando aqui para onde eu tinha mostrado para vocês antes, ó, já aparece até o deixar de seguir, ó, quando eu passo o mouse aqui. Voltando aqui que eu mostrei para vocês nesses 3 pontinhos, esse deixar de seguir a conversa. O que é isso? Eu fui lá, eu criei esse tópico, comecei, né, uma discussão ali sobre algum assunto, só que beleza, eu já fiz a minha parte, eu não quero mais receber notificação sobre isso aqui. Então eu vou deixar de seguir essa conversa. E é isso, eu não vou mais receber notificação dela, a menos que alguém me mencione. Aí sim eu vou receber notificação, mas aí alguém tem que ir lá me mencionar. E aqui nos meus threads seguidos também não vou mais receber notificação dessa conversa. Isso eu consigo fazer em canais com publicações também. Não precisa ser só em canais que tenham layout de threads. Eu consigo vir aqui, por exemplo, nesse daqui da Joana, ó, clicar nos 3 pontinhos e deixar de seguir a conversa. Então pronto, não vou mais receber aqui nos meus threads seguidos. É assim que esse filtro funciona, inclusive. Tudo que eu segui vai trazer para dentro dos threads seguidos. Mas eu posso vir aqui também e começar a seguir. Mesmo eu não tendo sido mencionada, mesmo eu não tendo sido marcada, mesmo eu não tendo comentado nada, mesmo eu não tendo participado de forma alguma desse post, eu posso vir aqui e seguir ele. E toda vez, olha, ele até me dá uma resposta aqui, ó, você está seguindo esse thread. Quando houver uma atualização, ela será mostrada nos tópicos seguidos. Ou seja, toda vez que alguém vir aqui e responder, mesmo eu não tendo feito parte de forma ativa desse post, eu vou receber uma atualização aqui nos threads seguidos. E ele vai aparecer aqui para mim. Eu podendo clicar, vai aparecer aqui na lateral, posso responder, posso fazer da forma que eu achar melhor quando eu estiver seguindo esse post. Só que esses threads seguidos, eles têm umas configurações, né? E como é que eu consigo mexer nessas configurações? Eu posso vir aqui nas configurações, ó, aqui, e chats e canais. E tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né, de aparecer lá no filtro, de ser mencionado, de não ser avisado e tal, eu consigo configurar aqui. Por padrão, ele já vem os 3 selecionados. Olha só, seguir threads automaticamente em canais de layouts encadeados. Olha, aí aqui eu tenho o seguinte, ó, threads iniciados a partir das minhas mensagens. Para mim faz sentido deixar sinalizado aqui que eu quero receber essas notificações, porque fui eu que criei o tópico, né? Então, sim, eu quero receber as atualizações. Mas a gente pode ir lá e deixar de seguir, que daí a gente não recebe mais. Threads das quais eu faço parte, as que eu comentei. Posso deixar sem seleção ou posso deixar lá, deixar de seguir, igual a gente falou antes. Threads onde eu sou mencionados. Aqui eu também acho que faz sentido deixar marcado a gente receber, né, a notificação ali nos threads seguidos, porque eu fui mencionado, né? Então eu quero saber quando as pessoas têm alguma coisa para falar para mim e tal para me mostrar. Aqui a gente consegue configurar também essas notificações para canais que não têm layouts em thread, para canais que têm o layout normal, padrão que a gente já conhece, que é o de postagem, né? Então, ó, respostas às minhas mensagens, respostas às quais eu faço parte e respostas aonde eu sou mencionada. Porque, de novo, para lembrar vocês, mesmo que o canal não tenha layout de threads, eu vou receber lá nos meus filtros de threads seguidos as atualizações, né? Ô, Duda, E da... posso só Oi, fazer um apontamento aqui? Porque teve claro. algumas pessoas que perguntaram, eu até respondi no chat, né? E muita Uhum. gente fez algumas perguntas. Pô, dá para fazer thread com pessoas externas, tudo? Então, só para clarificar para todo mundo, né? Que as threads, na verdade, não é um novo tipo de canal, é só um layout diferente dos canais que já existiam. Então, para ficar muito claro, porque eu vi que muita gente ficou com dúvida, dá para fazer com pessoas externas? Então, eu até respondi, dá para fazer, o jeito de fazer as threads com pessoas externas, na verdade, é criar um canal compartilhado, que já é com pessoas externas, só que no formato de threads. Então, ou seja, é só um layout diferente para algo que já existia. Um layout que eu acho que chama um pouquinho mais as pessoas, porque parece muito com o chat, parece muito com o Zap, né, ô, Duda? Sim, e é mais rápido, digamos assim, para a gente responder, porque a gente não precisa fazer uma estrutura, uma formatação, se a gente quiser dar, mas a gente pode responder porque o intuito aqui é ser rápido e claro, né? Pelo que a gente conseguiu ver.
Então, da mesma forma que a gente teve algumas mudanças dentro do Teams, aqui pro computador, a gente teve mudanças na interface do celular também. E eu vou pedir para o Pumps roubar o meu compartilhamento agora e mostrar para vocês como é que tá lá dentro do celular, caso vocês ainda não tenham conseguido ver, não tenha atualizado para vocês também esses canais em layout de threads. Ô, Dudinha, enquanto Oi. o Pumps ele pega, compartilha a tela, briga ali para conseguir lá entrar nas configurações, eu só quero saber em qual versão do Zap Zap que tem esse tanto de configuração que você consegue fazer. Me fala que eu vou pagar, né? Não tem, né, galera? E configuração das notificações, né? Pra gente silenciar depois de tal horário. Olha aí, ó, o mais importante, configuração das notificações. É isso aí. E eu tô brigando aqui, Diegão, com o meu celular, porque ele não quer me dar a opção de sair aqui da reunião. Opa, Aí, agora, aqui, agora ó. tá aqui. Corre aqui, agora deu. Porra, boa, Aê. Pumps. Agora deu certo, o Diegão tava brigando aqui com o meu celular, cara. E eu acho que trazendo, né, o nosso aulão desapega e vem para as threads, faz total sentido da gente mostrar esse recurso no celular. Porque a gente está mencionando aqui o WhatsApp, mencionando, mas só mostrando no computador. Então, bora ver aqui como que fica esse novo layout aqui no celular, Diegão. Cara, Bora. entrando aqui, ó, no nosso menu de chats, a gente tem aqui em cima os tópicos. O nome no celular mudou um pouquinho. Aqui dentro do celular ele chama tópicos, mas ele tem as mesmas funcionalidades dos threads seguidos que a gente mostrou agora há pouco no computador, né, no Teams para desktop. E aqui então, dentro dos tópicos, eu já tenho várias threads que eu faço parte, e eu vou escolher uma aqui, que é o do nosso aulão Desapega. Quando eu clico dentro de um tópico, eu já sou direcionado diretamente para dentro do chat desse tópico. E eu consigo aqui adicionar uma nova resposta ou, igual o Dudinha mostrou aqui para a gente anteriormente, eu posso escolher se eu quero responder apenas o tópico ou se eu quero responder o tópico e o canal. Além disso, vou voltar aqui e eu vou vir aqui nos 3 pontinhos porque a gente tem mais recursos. Eu consigo seguir ou deixar de seguir uma thread, consigo marcar como não lido, ir para o canal, eu posso acionar o Copilot aqui dentro. Olha, eu acho que o WhatsApp não tem esse botãozinho aqui, hein, Diego? Não tem. Eu consigo copiar o link para essa thread e agora eu vou, além disso, né, eu vou mostrar aqui alguns recursos dentro do canal. Então vou voltar aqui para o nosso canal. Esse aqui é o nosso canal em formato de threads dentro do celular. E aqui eu vou mostrar que a gente pode criar um novo tópico direto pelo celular. E tem um recurso aqui que eu acho que vai ser bem importante na nossa organização desse canal. E ele fica um pouquinho escondido. Fica aqui, ó, no maisinho. A gente consegue abrir a caixa de formatação. E por que é importante usar essa caixa de formatação? Porque a gente consegue colocar um assunto para esse tópico. Porque se eu pegar e só escrever o tópico e mandar essa mensagem aqui no meu canal de threads, vai ficar aparecendo no meu grupo do WhatsApp. Vai só aparecer a mensagem lá, né, Diegão? E vai ficar por isso mesmo, vai ficar solta, vai ficar sem uma conexão com um título. Exatamente. E além disso, a gente também tem aqueles recursos que eu acabei de mostrar dentro do chat, dentro aqui do canal das threads, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui eu vou pegar aqui, ó, uma publicação, um tópico. Vou pegar esse tópico aqui da Jo. Vídeo, bora desapegar. Eu posso segurar aqui, ó, com o dedo em cima desse tópico e eu também consigo ver outras ações, né? Quando você segura com o dedo ali em cima do tópico, ele abre, né, um menu com várias ações. Então você pode reagir, pode copiar, pode responder na conversa, encaminhar, pode copiar um link, acionar o Copilot e diversas, né, outras formas aí de interagir com esse tópico. É como se fosse os 3 pontinhos do computador, né, Pumps? Exatamente, igualzinho os 3 pontinhos do computador. Então a gente consegue ver que os mesmos recursos que tem no Teams para desktop tem para o celular também. Então eu acho que quando a gente fala, é mais ágil eu pegar o meu celular e responder aqui as mensagens no WhatsApp, agora talvez seja mais ágil você pegar o celular e responder as mensagens dentro de uma thread, né, Dudinha? Exatamente. E igual o Diego falou, o Copilot vai puxar essas informações. Então é bom a gente compartilhar por aí, né? Faz mais sentido agora. Inclusive, Pumps, eu quero aproveitar que você mostrou aí, mas eu acho que ninguém viu. Vai um pouquinho para cima aí dentro desse tópico. Vou mostrar por aí mesmo. Olha só, vai um Opa! pouquinho para cima, um pouquinho para cima. Vai, vai. Até a gente chegar na gravação. Aí, não é aí. Ou será que tá para baixo? Vamos ver. Ah, você quer a gravação. Opa, tá aqui a Exatamente. gravação, ó.
A A gravação gente tá aqui. fez uma, a gente fez uma reunião pelo canal e a gravação automaticamente foi para destaque dentro do canal. Ela não ficou só dentro do tópico, né, Pumps? É isso aí, Ela ela já trouxe fica aqui em destaque pra gente. visibilidade ali, mostrando pra gente essa gravação. Coisa que não acontece também no outro formato de canal. Ali, lá ela fica dentro, né, das respostas. Aí ela já tem mais visibilidade. Isso mesmo. Agora, Dudinha, oi. antes de você pegar o compartilhamento aí, definitivamente o guerreiro foi derrubado. Ah, trocou de boné. O guerreiro foi derrubado, estamos tredificados por aqui. E ainda nem acabou o aulão ainda, hein? Bora que bora, Dudinha. E eu queria falar mais um pouco também desse layout aí do celular, porque foi aí que eu entendi como é que as threads funcionavam. Foi aí que para mim fez mais sentido. Eu abri esse layout aí no celular e eu vi que por aí fica mais fácil de tu entender os tópicos, né? Do que no computador, porque aí fica tudo pequenininho, organizadinho, bonitinho, né? No computador já fica de uma forma um pouquinho diferente, mas fica legal também. E posso pegar o compartilhamento de volta aqui agora, Pumps? Opa, Dudinha, tá liberado, pode pegar. Deve, Dudinha, deve, é teu já. Beleza, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar agora lá para os nossos slides, né? E agora a gente vai falar sobre. A gente já falou bastante, né, sobre as vantagens da gente usar esse canal. Só que, como a gente viu aqui, vocês devem estar com a cabeça meio bagunçada também. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Que se a gente não tiver uns combinados para usar esse canal em threads, vira uma bagunça, vira o famoso zap, né? Então agora a gente vai falar sobre como alinhar combinados no time para as threads não virarem um zap disfarçado. E na minha visão, né, das threads, o objetivo desses canais é dar visibilidade para as informações, separando eles por tópicos, né? Não muito, vou falar bem sinceramente para vocês, para mim não faz muito sentido quando o tópico é muito grande em canal de thread, né? Ele não tipo, não fica legal se você trouxer muita estrutura, se você trouxer muita formatação, porque o objetivo aqui para mim parece ser prático, né? Aqui parece ser um caminho livre que a gente tem para debater um assunto sem criar o ruído, né? E sem perder o contexto e sem a gente ter aquele retrabalho de ficar passando uma informação do Zap para o Teams, do Teams para o Zap. Só que agora, se o objetivo for trazer essas outras coisas que eu falei, né? For trazer várias informações, vários arquivos, imagens e formatação, eu consideraria usar o canal em formato de publicações, porque lá a visualização dessas informações fica muito melhor. Vou até mostrar um exemplo para vocês. Quando a gente estava fazendo esses testes dos canais em threads, o Pamplona foi lá e criou um canal e olha só, ele trouxe um tópico com imagem, com cor, com um link, com muita coisa, olha só. E para mim ficou um tópico muito grande, porque não dá para eu minimizar e expandir. Ele ficou muito cheio de coisa. Para mim não fez muito sentido estar em thread esse canal aqui, essa publicação. Até porque se a gente for olhar no celular, esse post, esse tópico, ele vai parecer infinito. Porque a gente vai ter que ficar rolando para baixo o tempo todo. Então, talvez esse tipo de post aqui faça mais sentido em canais com layout de publicações, onde a gente consegue minimizar, onde a gente consegue trazer um pouquinho mais das respostas com mais visualizações, né? E agora, assim, ao meu ver também, né? Cada pessoa tem uma forma diferente de ver e usar os recursos que a gente tem aqui no Teams. Então, eu queria que o Pumps trouxesse para a gente qual é o combinado que ele faria, né? Para começar a usar com o time dele esses canais em layout de threads. Olha, Dudinha, eu vou ser sincero com você, hein? Um combinado que eu faria seria pra gente colocar, quando eu for escrever um novo tópico, sempre colocar um título, pra deixar de forma organizada, né? E além do título, pra sempre também colocar, para sempre, desculpa, e além do título, né? Pra sempre responder na mesma thread, nunca na thread no canal.
porque mesmo trazendo essa visibilidade, né, da sua resposta para dentro do canal, vai ficar muito bagunçado as informações lá dentro. Vai ficar parecendo um zap da firma, né? Então imagina aquela organização, né, aquela agilidade que a gente tem em ver as mensagens dentro de uma thread, se tiver resposta junto com um novo tópico, nossa, a gente vai ter que ficar rolando e procurando ali as informações, e aí vai virar uma bagunça. Inclusive, eu tenho um exemplo prático para isso que tu falou. Quando a gente ainda, de novo, né? Quando a gente ainda estava testando ali os recursos dos canais em threads, a gente estava conversando numa thread e o Douglas foi lá e respondeu daquela forma que a gente viu, né? A gente estava conversando sobre isso aqui, ó, sobre o fluxo de inscrição que já estava ativo. Em vez de ele responder aqui, ó, enviar apenas para essa thread, para ficar aqui, tudo concentrado aqui, ele veio aqui e colocou thread e canal. Então ele respondeu por aqui e por aqui. Isso aqui, que tem 36 respostas. E as respostas deles ficaram aqui dentro e aleatórias aqui dentro do canal. Então, quem viesse aqui no canal ia ver um monte de mensagem do Douglas, ia conseguir voltar, né? Ver que respondeu uma thread, mas até a pessoa ver essas letrinhas miúdas aqui, ela ia ler tudo isso aqui e ela não ia entender de onde é que estava vindo isso aqui. Aí ela ia parar, né, para entender direito de onde é que estava vindo aquilo ali. Isso é uma coisa que faz diferença. Faz mesmo no dia aí. E nesse começo aí, acho que o Doug foi o nosso tiozão do Zap, né? Foi o Doug e a Jo também que acabou respondendo, ó, respondeu na thread, trouxe para cá, né? Agora eu queria pedir pro Diego quais seriam os combinados que ele faria se o Pamplona não roubou já o combinado dele. Já falou dele, o do Diego, do Marcelo e o de todo mundo. Eu acho que eu fui com muita sede ao pote. Foi com muita sede ao pote, mas assim, só para que a gente está falando de facilitação de visual, a gente está falando de manter contexto e ter o mínimo de organização, né, Duda? E eu acho que, justamente, só para reforçar, colocar um título na thread, para mim, é super importante para manter esse mix, né? Porque quando você adiciona um título, e aí, quando sempre a Minuteams, desde sempre falando, né? Caixinha de formatação ali, clica no azinho e formata seu texto, né? Formata o que você quer escrever. Então, você clica no azinho ali, ó, e você adiciona um assunto, né? Que ele vai virar o título da thread. Porque aí vai fazer muito mais sentido para a gente ter maior organização, preservação de contexto e ainda assim manter um visual super bacana da thread, né, Dudinha? Exatamente. E eu queria saber, reforçando, né, que eu até mostrei para vocês como é que abre, vou mostrar de novo, né, que tu estava explicando, né, Diego? Mas eu vou mostrar de novo. Quando a gente vem aqui para abrir o tópico, a gente vem aqui nesse azinho, a gente abre aqui a caixa de formatação e insere um assunto, né? Se a gente quiser, também bota um negrito, alguma cor ali, para dar um destaque maior para o que a gente está falando. Eu queria aproveitar e saber se o Marcelo tá por aí, se ele quer mostrar pra gente um combinado que ele faria com o time. E aí, Marcelo Tudo tá por bem? aí? Eu estou aqui, Dudinha. E eu vi aqui na sua tela aparecendo. Vem que tá ventando aí, vai vir vento sul aí para Garopaba, então, e apareceu lá no cantinho, ó. Se prepara Sim. pro frio aí. Uhum. Olha só, gente, eu acho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu acho que o mais importante de tudo, quando aparecem essas coisas novas, é você reunir o grupo e começar a testar e conversar sobre isso, né? A gente aqui na Minuteams entende que comunicação é algo que influencia muito o resultado do nosso trabalho. E por isso, quando a gente viu essas threads, né, e assim, viu o comportamento delas, a própria Duda aqui, que ela é mais nova na Minuteams, falando bastante que, olha, é bem parecido com o chat, é bem parecido com o chat. Aí eu fiquei preocupado, falei, puta, Duda, será que a gente tem que falar isso, né? Porque, assim, as pessoas que seguem a Minuteams vão arregaçar o olho desse tamanho, assim, vai falar, pô, gente, mas vocês falam tanto sobre comunicação assíncrona, né? Vocês falam tanto sobre ansiedade para responder, né? Quando você está falando com o chat, você está falando em imediatismo, você está falando em criar ansiedade, você está falando em interromper o trabalho do outro e aí a produtividade vai por água abaixo. Então eu fiquei muito preocupado, falei, caramba, como é que nós vamos trazer de uma forma positiva
para quem entende a cultura da Minutins, esse novo formato de canal, né? E assim, o jeito que a gente viu foi de falar sobre o Zap. Por quê? Porque tem muita gente, olha, assim, se alguém quiser levantar a mão para falar o contrário, me fala aqui no... Pode levantar e ficar à vontade. Mas tem muita gente que não usa o Teams, porque ele chegava e falava assim, olha, aqui o chat do Teams é ruim, porque eu não consigo montar um grupo com o mesmo grupo com assuntos diferentes, a Duda falou. E os canais, poxa, até eu montar um canal, às vezes tem TI que bloqueia canal, né? Você não pode criar canal. E, então, o que eu acho que os canais de threads fazem? Eles aproximam essa galera, por mais que elas conversam, por mais que o hábito e a cultura do time de trabalho deles seja mais síncrono, que é o que os chats proporcionam, pelo menos você está trazendo essa pessoa do WhatsApp para dentro do Teams. Então, essa é a primeira coisa importante, gente. Quem trabalha com cultura, quem está trabalhando com mudança, né, com transformação dentro do time, e está vendo essa... Eu vi aqui alguns comentários, não, eu prefiro o canal tradicional, não, isso aí fica uma bagunça. Cara, num primeiro momento, pode até parecer uma bagunça, mas é o que eu peço para vocês, assim, não tirem conclusões precipitadas. Usem, não tirem conclusões precipitadas. E assim, o que vai amarrar qualquer... o que vai determinar o caminho que a gente está trilhando é a cultura, é o que a gente escolhe para a gente se conversar. Independente, esse tipo de canal de threads tem no Slack, desde que o Slack nasceu, né? E assim, você fala, então, e qual que é o comentário das pessoas que usam o Slack? Nossa, é uma loucura, eu não me acho, é uma confusão toda, e etc e tal. Então, não tirem conclusões precipitadas, porque esse canal é realmente um convite para quem não usa o Teams, né? Para quem tem preocupação em usar canais, porque quando você faz uma postagem, né, você tem que meio que ficar amarrado naquela postagem, um embaixo do outro, aí como é que você faz para responder o cara que está lá em cima, né? Então, pondera isso daí. E aí eu vou citar um exemplo, né? Aqui para vocês. Eu posso pegar o compartilhamento, Duda? Pode, fica à vontade. Olha só. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Olha só. Aliás, um spoiler aqui, ó. A gente postou hoje no WhatsApp. No WhatsApp. Olha lá. O guerreiro do WhatsApp aí me pegou. Tá. A gente postou no Instagram hoje. Os salvos voltou, galera. Os salvos, aí, olha aqui, ó. Os salvos voltou. Pra mim não tava aparecendo, você viu só? Tá... Recursos então para uns dá, outros não. O meu foi atualizado aqui, né? Então, ó, já salvei aqui esse post. Olha só, olha aqui essa situação. E é importante essas discussões, gente. Eu bato muito na tecla de que, né, os times têm que a comunicação, ela faz muita diferença. Não só em resultado, mas em bem-estar, em um monte de coisa. Então, a gente tem que conversar sobre isso. Esse aqui eu tenho um canal aqui que chama-se Faísca com o time. E a gente estava falando aqui sobre agentes do Copilot. Imagina só que isso aqui é uma thread. Olha o tamanho disso aqui, ó, tá? Falando de agente, foi para um lado, foi para o outro, etc e tal. Até chegar num lugar aqui, ó, que o Rony me fez uma pergunta. Marcelo, consegue fazer uma call na próxima segunda, às 14h30 com o meu primo? Ele está nesta área já faz algum tempo. Me avise que manda o invite. Quer dizer, é uma pergunta que ela, assim... Não tem cara de chat essa pergunta? Né? Ela não tá completamente fora. Assim, você fala assim, depois se eu quiser ler essa thread aqui, se eu tiver interesse em ver sobre agentes, voltar a consultar isso aqui não vai estar bloqueando alguma coisa? O que eu fiz? Ao invés de eu pegar aqui e responder no próprio post, eu peguei e fui no chat com o Rony, né? Eu dei um duplo clique aqui, fui lá no chat com o Rony e fui, cara, quem que é o primo que você está falando? Então, eu comecei uma outra conversa com ele, mas eu conversei no chat. Se esse canal tivesse no modo de threads, eu teria liberdade para simplesmente chegar e pegar a resposta que geraria um outro assunto, não responder, daquela resposta principal, eu criei uma outra thread. Né? Eu criei uma nova thread, e aí eu converso ali, né? Consegui falar com o seu primo, marquei e tal. E aí, o tema principal
da postagem continua ali, né? Não mexeu muito. Então, vou parar de compartilhar aqui, Duda. Aliás, mais uma outra, tá? Um outro ponto, olha só. Esses threads seguidos, sabe o que eu estou usando ele? Eu sou um usuário muito ativo do Teams. Então, nos threads seguidos, tudo que você escreve no Teams, ele vai para os threads seguidos. Então, ficou meio com itens enviados para mim. Quando o Teams começou lá no começo, a gente tinha um filtro nas atividades que eu via tudo que eu tinha escrito. E eu usava bastante, porque, eu escrevo umas 100 mensagens no Teams durante o dia. E às vezes eu quero saber, eu mandei essa mensagem para alguém, eu ia usar e eu tenho usado. Então, uma outra dica aí que eu queria compartilhar com vocês. Mas, para fechar essa minha fala e devolver para você, Duda, não tirem conclusões precipitadas, gente. Né? E o que mantém uma comunicação, o que faz uma comunicação no time ser melhor ou pior, não é a ferramenta, não é o tipo de canal, é o combinado que você tem. Não adianta você chegar e falar, beleza, nós vamos transformar nossos canais em threads, e de repente todo mundo começar a vomitar informação ali, escrever, né? E aí, tudo bem, bom dia, numa thread. Né? Nós estamos falando de thread, a thread ela existe para organizar. Né? Então, vamos, a hora que aparecer para vocês, eu vi que muita gente ainda não tem, mas na hora que aparecer, deem tempo ao tempo, usem, e vocês vão ver que tem coisas que resolvem muito melhor pelas threads. Valeu, Duda. Valeu, obrigada. Complementando o que tu falou, olha, eu tô apresentando um aulão sobre threads e quando eu fui experimentar as threads, o layout, né, das threads em primeira mão ali, eu não gostei. Hoje eu já tenho uma opinião totalmente ao contrário, porque a gente conseguiu desenvolver, igual eu mostrei ali, o aulão de forma mais rápida, né? Discutindo cada tarefa, literalmente, que a gente tinha para fazer do aulão dentro de um tópico diferente, sem É mais misturar os liberdade, né, assuntos. Duda? É mais liberdade. Né? Exatamente. Às vezes você cria um planner super rígido. Isso o Loop, para quem conhece, já deu uma mão na roda para a gente se comunicar em projetos. Mas às vezes você cria um planner que é tão super engessado para você mexer e você não consegue falar. Aí você acaba indo pro chat para suprir essa falha. Então, acho que quando você fazer o aulão mais rápido, acho que tem a ver bastante com liberdade para conversar. E quando você tem liberdade, a coisa naturalmente flui mais e, né, eventualmente sai mais rápido. Exatamente. A gente evitou aí, eu acho que alguns encontros síncronos, né? Reuniões. A gente nem precisou fazer muitas reuniões falando nisso, né? Justamente porque foi se desenvolvendo ali de forma natural pelos canais em threads. E eu queria saber também de vocês, né? Qual seria o combinado que vocês fariam com o time de vocês, né? Para a gente saber ali de vocês